Algumas histórias vivem mais tempo do que a pessoa que escreveu elas. E hoje eu vim contar pra vocês 6 histórias que viveram mais, e algumas bem mais do que os seus autores ou do que as suas autoras. Oi, eu sou o Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário, e hoje eu vou contar pra vocês 6 clássicos que eu amo muito. Eu vou começar com um dos livros que eu gosto mais, que também é um dos mais clichês, que é Orgulho e Preconceito, publicado pela Jane Austen em 1913, lá na Inglaterra. E eu vou te dizer, você provavelmente já ouviu falar da história desse livro, mesmo que você não tenha lido o livro nem visto o filme, porque esse livro nos conta a história da família Bennet, que é uma família lá da Inglaterra do século XIX, que é composta apenas de irmãs, ou seja, não tem nenhum irmão. Portanto, essas irmãs precisam casar e precisam casar bem para que elas tenham um sustento aceitável para o padrão de vida delas, uma vez que sem um irmão ninguém vai poder sustentar elas, a não ser que seja o marido, depois que o pai falecer. Nesse contexto, a Elizabeth Bennet, que é a segunda irmã mais velha da família, conhece o Mr. Darcy, que é aquele homem, assim, muito orgulhoso, mas também podre de rico, e eles imediatamente se odeiam, só para ao longo da narrativa irem começando a se apaixonar. Então, mesmo se você não leu o livro, você provavelmente conhece essa história, porque esse é o clássico que a gente chama de hoje Enemies to Lovers. E olha, eu já disse várias vezes aqui no canal, inclusive, que eu não gosto muito de livros Enemies to Lovers, e talvez seja porque ninguém tem conseguido fazer tão bem como a Jane Austen fez. A maioria dos livros contemporâneos que eu li, que tentaram trazer essa lógica do Enemies to Lovers, não deu muito certo. Mas o ponto principal em Orgulho e Preconceito pra mim, que é o motivo que faz eu gostar tanto do livro, não é só o romance, mas é principalmente a crítica social e o humor muito ácido da Jane Austen. Em todos os locais possíveis e imagináveis desse livro, ela critica a sociedade inglesa com deboches, com falas de crítica e com piadas e uma questão daquele humor, assim, que tá escancarando o quanto aquilo é ridículo. Ela vai criticar essa posição inferior que as mulheres ocupavam, essa posição aí maravilhosa que os homens ocupavam, mas ela também vai criticar questões muito centrais da sociedade inglesa, tipo a necessidade de fazer um casamento por dinheiro, por interesse, um casamento arranjado. E não é por acaso que o livro começa com aquela frase icônica que é uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, na posse de uma boa fortuna, deve estar à procura de uma esposa. Além disso, a autora apresenta personagens femininas muito fortes, o que é um grande feito para o século XIX, e personagens que inspiram personagens femininas até hoje. E falando em personagens femininas fortes, o próximo clássico que eu escolhi, que eu amo muito, é Little Women, ou Mulherzinhas, que eu li ano passado, da Louisa May Alcott, que foi publicado em 1868. Nesse livro, a autora conta a história de 4 irmãs que estão vivendo com a mãe, porque o pai foi lutar na Guerra Civil Americana, e elas, assim como em Orgulho e Preconceito, estão sem uma figura masculina para lhes prover sustento. E assim como a Jane Austen em Orgulho e Preconceito, a autora critica esse padrão de sociedade muito machista e também valoriza muito as personagens femininas. E essa, inclusive, é a parte do livro que eu gosto mais, porque a gente não tem só uma personagem feminina e profunda, como é o caso de Orgulho e Preconceito, em que nós temos ali o destaque grande para Elizabeth Bennet. Em Mulherzinhas, que depois foi adaptado para filme, que também é um filme muito bom, a gente conhece com profundidade as personalidades dessas 4 irmãs, e elas querem coisas muito diferentes, e tá tudo bem. Uma delas, por exemplo, que é a minha favorita, é a Jo, e a autora vai nos mostrando os desafios de uma mulher que quer ser escritora no século XIX. E é por isso que muita gente diz que esse livro também é um livro autobiográfico das dificuldades enfrentadas pela própria Alcott. Mas uma das irmãs dela quer só ter uma família com filhos saudáveis e felizes, enquanto outra irmã só quer literalmente ser saudável. E tá tudo bem. Ou seja, o livro ele vai criticar essa sociedade que supervaloriza o homem e tudo mais, mas também vai mostrar que as mulheres deveriam ter ou podem ter a liberdade de decidir o que querem. Seja ter ali a sua estrutura de família, com filhos e tudo mais, seja ter uma escola, seja ser escritora, enfim. E aí, no meio dessa profundidade, a autora consegue criar cenas que são muito emocionantes, porque a gente se apega de uma forma muito grande a essas personagens e acaba se tornando um livro muito gostoso de ler. E ainda no século XIX, o terceiro clássico que eu escolhi para essa lista é Os Miseráveis, do Victor Hugo, de 1862, que é um dos livros que mudou a minha vida. Inclusive, tem que fazer esse vídeo, livros que mudaram a minha vida. Porque não tem como ler este livro e não sair minimamente preocupado com justiça social e com os problemas que existiam há 2 séculos atrás e que ainda existem. Porque esse livro vai se focar no Jean Valjean,
que é um homem que foi preso e forçado a fazer trabalhos forçados por mais ali de 10 anos, são quase 20 anos de trabalho forçado, porque ele roubou comida para comer. E aí, numa França após a Revolução Francesa, a gente vai acompanhando a trajetória do Jean Valjean quando ele sai da cadeia e ele vai nos mostrando como que tá essa sociedade da França e como que a pobreza atinge as pessoas de formas diferentes. E aqui não é só a pobreza de dinheiro, é também a pobreza de espírito e é também a pobreza de justiça. Porque uma questão central desse livro é justiça. É justo o Jean Valjean ter passado quase 20 anos preso fazendo trabalho esforçado por ter roubado para comer? É justo que uma menina nesse livro fique órfã porque a mãe dela não tinha condições de manter ela e acabou morrendo na tentativa de manter ela? Esse livro, inclusive, já foi adaptado para um musical da Broadway, já foi adaptado também para um filme, que são resultados maravilhosos. E assim como na grande tela, o livro também é muito emocionante e o Victor Hugo adiciona também alguns capítulos que são bem grandes e que tem muita gente que não gosta, com descrições dos locais da França daquela época, que são descrições muito densas, mas para quem gosta são muito interessantes, e é o meu caso. E finalmente, para quem é religioso, o Victor Hugo também adiciona uma camada extra, que é a representação de Deus, porque o Victor Hugo, ele era extremamente cristão, e ele vai mostrar nesse livro que Deus deveria ser, visto, representado, pensado como uma figura de misericórdia, uma figura que tem que olhar para todos, inclusive para os pobres. Diferente da representação de Deus que aparecia em outros livros da literatura daquela época e que aparece até hoje, Pulando de século, vindo pro século XX e também pulando de gênero literário e vindo pra fantasia, o quarto livro que eu escolhi é O Feiticeiro de Terramar, da Ursula Le Guin, que foi publicado em 1868. Eu sei que muita gente acha a narrativa desse livro, que é bem curtinha, um pouquinho chata, mas eu simplesmente adorei e me apaixonei pela maquinação da fantasia que a autora vai criando e que inspirou vários autores de fantasia que são lidos até hoje, como, por exemplo, o autor de O Nome do Vento. Esse livro conta a história do Jed, que é um aprendiz de feiticeiro, que é muito orgulhoso e ele acha que ele pode ser muito melhor do que aquilo, e ele acaba nessa tentativa de ser o melhor, criando uma sombra que vai ameaçar a existência do mundo, e aí, nessa narrativa de 100 e pouquinhas páginas, ele tem que ir atrás dessa sombra para impedir que os desastres aconteçam. O que eu acho muito interessante nesse livro é que a Ursula Le Guin, ela nega essa coisa de a gente tem o bem, que é o bem porque é o bem, e o mal, que é o mal contra o mal. Ela vai mostrando como a fantasia do mundo dela funciona, ao mesmo tempo em que ela vai mostrando pelo personagem do Ged que as pessoas têm tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então ela meio que nega aquela coisa da fantasia de que a gente tem os dois polos, tipo do Senhor dos Anéis ali, que a gente tem os bons e a gente tem os maus, e aí eles têm que, um contra o outro. Ela vai mostrando que isso tem nuances, e a gente pode ver como isso é muito presente hoje nos filmes, nos livros. É só olhar para o filme da Malévola, por exemplo. E uma das coisas que eu acho muito legal, além dessa maquinação aí da fantasia, que eu acho muito bacana, e dessa fuga da dicotomia entre bem e mal, é que a Ursula Le Guin, em 1868, criou este personagem principal, que é um homem negro, e brigou com os editores, isso é famoso, inclusive, brigou com os editores porque ela queria que ele fosse representado como um homem negro na capa. Porque as editoras não queriam colocar um homem negro na capa de um livro de fantasia, porque achavam que não ia vender. E se a gente perceber até hoje, algumas capas do Feiticeiro de Terramar, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, ou mostram ele como branco, que é o que a Ursula Le Guin não queria, ou então não mostram ele, focam em outras coisas para não dar o destaque para esse homem negro, porque talvez tu diminua as tuas vendas fazendo isso. Então a gente vê que a Ursula Le Guin brigou ali há mais de 60 anos atrás por uma coisa que a gente ainda tem que brigar. E aí, se mantendo no mesmo século, mas pulando pro Brasil, o próximo livro que eu escolhi é o único livro que eu trouxe comigo aqui pro Canadá, que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, de 1977. Esse livro conta a história da Macabea, que é uma nordestina que migrou pro sudeste do Brasil, ali pra região do Rio de Janeiro, buscando dar sentido para a vida dela em meio a uma situação de invisibilidade social e de injustiça social. O que eu gosto mais desse livro não é a narrativa, as coisas que acontecem, mas sim como a Clarice vai nos mostrando a Macabea tentando dar sentido
para a vida simples dela e tentando ser feliz na simplicidade da vida dela. Eu me lembro que em um dado momento do livro, a Macabeia encontra um namorado que é uma pessoa horrível, mas em dado momento da narrativa, ele chama ela de senhorinha. E a Clarice diz nesse livro o quanto a Macabeia ficou feliz de ser chamada de senhorinha e ela até comprou um batom porque ela se sentiu uma pessoa. Então esse livro ele nos faz pensar, pelo menos é o que faz para mim, né, onde toca mais, que é o quanto que às vezes a gente faz as pessoas serem tão invisibilizadas que elas deixam de se sentir pessoas, ou então a gente é tão invisibilizado que a gente deixa de se sentir pessoa e a gente esquece de quem a gente é, do que a gente quer e como a gente consegue ser feliz e as coisas que a gente gosta ou não de fazer. Esse livro tem vários outros pontos que eu poderia abordar, mas dessa questão do batom, que é simplesmente assim 2 frases, me bate de uma forma muito forte, porque me faz pensar sobre o quanto algumas pessoas não são visíveis para os outros. O quanto isso afeta elas ou nos afeta, dependendo de como você está se sentindo. E o último dos clássicos que eu escolhi, que também é brasileiro, é Capitães da Areia, do Jorge Amado, que foi publicado em 1937 e que tem um político conservador no Brasil tentando censurar agora. Esse livro conta a história de um grupo de meninos de rua em Salvador que se junta para roubar para poder sobreviver, e aí de novo a gente tem a mesma questão dos miseráveis, que é pessoas que precisam roubar para sobreviver. E o Jorge Amado, assim como o Victor Hugo, vai nos mostrar que essas pessoas que estão na vida do crime, que estão roubando, que são pobres, que não têm onde morar, ainda são pessoas. E que é uma coisa que a gente precisa ficar constantemente sendo lembrado e lembrar os outros. Que pessoas que estão em situação de rua, que pessoas que estão roubando para sobreviver e tudo mais, ainda são pessoas, ainda têm motivações, ainda têm desejos. E ainda tem o que a gente chama hoje de direitos humanos, que é uma coisa que a gente tem que ficar batendo no martelo o tempo inteiro, especialmente no contexto que a gente está vivendo. E quando a gente vai conhecendo esses personagens desse grupo de meninos que roubam para sobreviver, eles escapando da justiça e tudo mais, a gente começa a se apegar e a torcer por eles, e a gente começa a se emocionar com a realidade dessas pessoas que viviam no Brasil há quase 100 anos atrás e que ainda vivem no Brasil hoje. E esse é um dos grandes motivos pelos quais esse livro não deveria ser censurado na escola, porque ele ajuda a gente a pensar e olhar para o próximo e entender que o próximo tá ali por um motivo, tem as suas motivações, tem os seus problemas, e que a gente não pode julgar eles por uma coisa que eles são ou não são. Eu sei, inclusive, que tem algumas pessoas que criticam esse livro por causa das relações de gênero que o Jorge Amado apresenta. Eu li ele faz há muito tempo atrás e eu sinceramente não me lembro disso, mas está nos meus planos reler para ver se com os meus olhos de hoje eu também vou achar problemático as questões de gênero apresentadas aqui ou não. Provavelmente sim, porque é um livro de 1937, né? Mas não deixa de ser um livro que faz a gente pensar e refletir sobre as coisas também. Depois que eu falei pra vocês esses meus 6 livros clássicos que eu gosto muito, eu tô curioso. Qual é o livro clássico que você gosta mais? Ele é parecido com os que eu gosto ou ele é diferente? Me indica aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Comenta alguma coisa pra ajudar no engajamento e não esquece de seguir as redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!